Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões espirituais mais intrigantes de todos os tempos. Com base no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, vamos investigar o que realmente está por trás da famosa frase nascer de novo. Vamos juntos explorar essa ideia. Olha, é daqui que parte tudo. Dessa declaração de Jesus a Nicodemos, um líder religioso daquela época que, convenhamos, deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha até hoje. Essa frase já foi interpretada de mil maneiras, mas o texto que estamos analisando nos dá uma perspectiva bem específica. E essa é a pergunta do $1 milhão, né? Será que era uma transformação puramente simbólica, tipo um batismo? Ou teria algo mais profundo, mais literal aí no meio? É justamente essa questão que o capítulo 4 da obra de Kardec se propõe a responder. Então, para a gente conseguir desembaralhar essa ideia, a primeira coisa é botar os pingos nos is em dois conceitos que vivem sendo confundidos. A diferença entre eles, aliás, é a chave para entender todo o resto. Primeiro, a ressurreição. A ideia aqui, segundo o que o texto apresenta, é que o mesmo corpo, sabe, com os mesmos átomos e tudo mais, voltaria à vida. Um evento que, vamos ser sinceros, a ciência hoje em dia olha e diz, meio complicado, né? Já a reencarnação é outra história. É o retorno do espírito para uma vida aqui na matéria, sim, mas, e aqui está o pulo do gato, num corpo novinho e folha, feito especificamente para essa nova existência, sem ligação material nenhuma com o corpo anterior. E esse quadro aqui ajuda demais a gente a visualizar a diferença. De um lado, ressurreição, o mesmo corpo volta. Do outro, reencarnação, o espírito volta em um corpo novo. O texto até usa exemplos. Lázaro seria um caso de ressurreição, onde o corpo dele foi reanimado. Mas quando a conversa é sobre Elias, a coisa muda. Ele teria voltado no corpo de João Batista. Percebe a diferença? É o ponto central de tudo. Ok, com essa diferença bem clara na nossa cabeça, a obra nos convida a fazer uma coisa. Vamos procurar pistas dentro dos próprios evangelhos que poderiam sustentar a reencarnação como a interpretação correta do nascer de novo. E a pista aparece numa conversa. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam sobre uma profecia super conhecida na época, aquela que dizia que o profeta Elias tinha que voltar antes da vinda do Messias. E a resposta de Jesus, gente, segundo a análise de Kardec, é um divisor de águas. Ele fala na lata: Elias já veio e eles não o conheceram. E aí, na hora, os discípulos sacam que ele está falando de João Batista. Agora, pensa bem, o corpo de João não era o de Elias, então não podia ser ressurreição. A única conclusão lógica dentro desse raciocínio é que era o espírito de Elias ali, num corpo novo. E aqui vem o argumento central do capítulo. Jesus tinha a chance de ouro para falar, gente, essa história de voltar em outro corpo está errada. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele confirma, então, para essa linha de pensamento, quando Jesus diz é preciso nascer de novo, ele está elevando a reencarnação a um princípio fundamental para o nosso crescimento espiritual. Beleza, já vimos a parte teológica, mas e na prática? No nosso dia a dia, nos nossos sentimentos, o que essa ideia muda, principalmente quando a gente pensa em família? Olha que interessante essa comparação. Se a gente pensa numa vida só, a morte parece um ponto final, uma ruptura definitiva. Já na doutrina da reencarnação, a morte vira só uma vírgula, uma separação passageira. O carinho, o amor, os laços, eles continuam, atravessam as vidas e se fortalecem. E não para por aí. A ideia é que os espíritos que têm afinidade formam verdadeiras famílias espirituais. Eles se procuram, combinam de voltar juntos para se ajudar a evoluir. É como se a cada vida aquele amor ficasse mais puro, mais forte, menos egoísta. Uma jornada em equipe que vai muito além de uma única existência. Tá, legal, mas para que tudo isso? Por que voltar tantas vezes? É aí que a gente entra na parte final do capítulo, que é justamente sobre o propósito da encarnação. A grande sacada aqui é ver a encarnação não como uma punição, mas como uma escola mesmo. É uma tarefa que a gente precisa para agir no mundo material, é uma chance de desenvolver a nossa inteligência, uma prova para a gente aprender a usar o livre-arbítrio e, no fim das contas, é o caminho para a gente se purificar e avançar degrau por degrau. E essa diferença é fundamental. Estar vivo aqui na Terra é a oportunidade. O castigo, se é que podemos chamar assim, é ter que repetir de ono, sabe? Quando a gente usa mal o nosso livre-arbítrio e precisa passar pela mesma lição de novo. É uma consequência natural das nossas próprias escolhas.
E com isso, a gente fecha essa nossa exploração, que foi toda baseada no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tentando ir um pouco mais fundo no que realmente significa nascer de novo. No final das contas, tudo isso leva a uma pergunta, a uma reflexão que fica para a gente. Se cada vida é mesmo uma oportunidade para a gente progredir, o que estamos fazendo com a oportunidade que temos agora? Como isso muda o jeito que a gente encara os problemas, as pessoas, o nosso propósito? Fica aí a reflexão.